Olá a todos! No desafio de hoje, você tem que adivinhar o jogador de futebol através do clube anterior, clube atual e a camisa. Se inscreva no canal e deixe o like. Bora pro vídeo! Quem é esse jogador? O jogador é esse. Aposto que você não sabe quem é esse jogador. Este é o craque. Quem é esse jogador? Está certo, o jogador é esse. Será que você consegue identificar esse jogador? O jogador é esse. Esse jogador é um desafio. Vamos ver se você consegue identificá-lo. É esse o jogador. Quem é esse jogador? O jogador é esse. Aposto que você não sabe quem é esse jogador. Este é o craque. Quem é esse jogador? Está certo, o jogador é esse. Será que você consegue identificar esse jogador? O jogador é esse. Esse jogador é um desafio. Vamos ver se você consegue identificá-lo. É esse o jogador. Quem é esse jogador? O jogador é esse. Aposto que você não sabe quem é esse jogador. Este é o craque. Quem é esse jogador? Está certo, o jogador é esse. Será que você consegue identificar esse jogador? O jogador é esse. Esse jogador é um desafio. Vamos ver se você consegue identificá-lo. É esse o jogador. Quem é esse jogador? O jogador é esse. Aposto que você não sabe quem é esse jogador. Este é o craque. Quem é esse jogador? Está certo, o jogador é esse. Será que você consegue identificar esse jogador? O jogador é esse. Esse jogador é um desafio. Vamos ver se você consegue identificá-lo. É esse o jogador. Quem é esse jogador? O jogador é esse. Aposto que você não sabe quem é esse jogador. Este é o craque. Quem é esse jogador? Está certo, o jogador é esse. Será que você consegue identificar esse jogador? O jogador é esse. Esse jogador é um desafio. Vamos ver se você consegue identificá-lo. É esse o jogador. Quem é esse jogador? O jogador é esse.
Aposto que você não sabe quem é esse jogador. Este é o craque. Quem é esse jogador? Está certo, o jogador é esse. Será que você consegue identificar esse jogador? O jogador é esse. Esse jogador é um desafio. Vamos ver se você consegue identificá-lo. É esse o jogador. Quem é esse jogador? O jogador é esse. Aposto que você não sabe quem é esse jogador. Este é o craque. Quem é esse jogador? Está certo, o jogador é esse. Será que você consegue identificar esse jogador? O jogador é esse. Esse jogador é um desafio. Vamos ver se você consegue identificá-lo. É esse o jogador. Quem é esse jogador? O jogador é esse. Aposto que você não sabe quem é esse jogador. Este é o craque. Quem é esse jogador? Está certo, o jogador é esse. Será que você consegue identificar esse jogador? O jogador é esse. Esse jogador é um desafio. Vamos ver se você consegue identificá-lo. É esse o jogador. Quem é esse jogador? O jogador é esse. Aposto que você não sabe quem é esse jogador. Este é o craque. Quem é esse jogador? Está certo, o jogador é esse. Será que você consegue identificar esse jogador? O jogador é esse.